Esta linha invisível divide o mundo em duas partes, e a maioria dos animais, peixes e aves, por algum motivo, não consegue atravessá-la. A linha é chamada de linha de Wallace e ela passa entre a Austrália e a Ásia. Ela recebeu esse nome em homenagem a Alfred Russel Wallace, um cientista e explorador britânico que a descobriu em 1859. Ele viajou para a Ásia para explorar um grupo de ilhas chamado Arquipélago Malaio. Enquanto Wallace caminhava pelas selvas, escalava colinas e navegava em barcos, ele percebeu algo parecido com uma parede invisível. No lado oeste dela, em lugares como Bornéu e Sumatra, ele via animais que você encontraria na Ásia. Havia grandes rinocerontes mastigando folhas e macacos balançando de árvore em árvore. As florestas eram cheias de vida, com todos os tipos de animais que você esperaria ver em uma selva. Mas em lugares como Sulawesi e Lombok, logo do outro lado da linha imaginária que ele criou, Wallace encontrou animais mais parecidos com os da Austrália e aves coloridas como cacatuas. Os comportamentos dos animais diferem nos diferentes lados da linha de Wallace. Algumas criaturas são ótimas em atravessar barreiras difíceis como a água, mas outras não são. Por exemplo, morcegos podem voar sobre águas abertas, então às vezes eles cruzam a linha de Wallace. Por outro lado, grandes animais terrestres, como elefantes, geralmente permanecem apenas de um lado da linha. Algumas aves são tímidas e gostam de ficar escondidas em arbustos e árvores densas para evitar predadores. Elas não se sentiriam seguras voando sobre grandes extensões de água sem nenhum lugar para se esconder. As plantas não seguem a linha de Wallace tão rigorosamente quanto os animais, porque se espalham de maneiras próprias, como por sementes levadas pelo vento, água ou animais. Um gênero de planta, o eucalipto, permanece principalmente do lado australiano, mas uma árvore de eucalipto conseguiu chegar às Filipinas, do lado asiático. Debaixo d'água, a linha de Wallace não tem tanta importância. A área entre a linha de Wallace e a Austrália é chamada de Triângulo de Coral e está repleta de vida. Agora, depois de mais de 150 anos, os cientistas acham que finalmente tem uma explicação para o mistério da linha de Wallace. Eles acreditam que tudo começou há cerca de 35 milhões de anos, quando a Austrália se separou da Antártida e lentamente subiu até colidir com a Ásia. Quando isso aconteceu, a colisão criou uma cadeia de ilhas chamada Arquipélago Malaio, entre a Ásia e a Austrália. Isso causou mudanças extremas no clima, o que tornou a região muito diferente e afetou quais animais poderiam viver ali. Pesquisadores usaram um modelo de computador que analisou como mais de 20 mil espécies de animais de ambos os lados da linha de Wallace teriam se comportado milhões de anos atrás. Quando a Austrália começou a se afastar da Antártida, abriu uma nova e enorme era de oceano profundo ao redor da Antártida. Foi aí que a maior corrente oceânica da Terra, chamada Corrente Circumpolar Antártica, começou a fluir. Essa corrente giratória tornou o clima do planeta muito mais frio e mudou como os animais podiam viver em diferentes lugares, mas nem todos foram afetados da mesma forma. A Indonésia ficou quente e chuvosa, perfeito para animais vindos da Ásia. Essas criaturas podiam saltar de ilha em ilha como degraus, indo em direção à Austrália, mas os animais da Austrália tiveram mais dificuldade. Por milhões de anos, acostumaram-se a viver em lugares mais frios e secos. Por isso, as ilhas tropicais não eram tão adequadas para eles. Cientistas acreditam que, se entendermos como animais se adaptaram a grandes mudanças climáticas há milhões de anos, talvez possamos prever como os animais de hoje vão lidar com situação semelhante. Outros cientistas, depois de Wallace, também tentaram descrever e explicar a fronteira natural invisível entre a Ásia e a Austrália e criaram suas próprias linhas. A linha de Weber, por exemplo, está em um ponto um pouco diferente da linha de Wallace, entre as regiões faunísticas oriental e australásica em Wallacea. É um grupo de ilhas, principalmente indonésias, separadas por estreitos de águas profundas das plataformas continentais asiática e australiana. Elas nunca estiveram ligadas aos grandes continentes por terra, então só animais que conseguiam nadar, voar ou flutuar pela água chegaram a essas ilhas. É por isso que as criaturas que vivem lá são tão únicas e vêm tanto da Ásia quanto da Austrália. A linha de Weber é onde o equilíbrio se inclina. Se você for para um lado, a maioria dos animais é da Ásia. Se você for para o outro lado, a maioria dos animais é da Austrália.
Outro importante evento migratório na história do nosso planeta aconteceu nas Américas. Cerca de 30 milhões de anos atrás, a América do Sul tornou-se uma massa de terra separada à medida que as placas tectônicas se moveram e a afastaram da Antártica e da África. Quando ficou isolada, os animais que viviam lá começaram a evoluir de maneiras únicas e se transformaram em criaturas que você não encontrava em nenhum outro lugar do mundo. Havia animais que ainda vemos hoje, como os gambás. Roedores gigantes como capivaras e chinchilas, tatus, tamanduás e bichos preguiça. Alguns dos animais daquela época agora estão extintos. Havia preguiças gigantes maiores do que carros vagando por aí. Havia gliptodontes, que eram como tatus gigantes, com carapaças ósseas super resistentes. Também existiam aves enormes e assustadoras que não podiam voar, mas conseguiam perseguir suas presas. Lá na América do Norte, os animais ainda podiam viajar para outras partes do mundo pelo Estreito de Bering. Então, a América do Norte estava cheia de diferentes animais como cervos, bisões, cavalos, camelos e até mamutes e mastodontes. Todos eles viviam ao lado de predadores, como grandes felinos, lobos e ursos. Cerca de 3 milhões de anos atrás, os continentes da América do Norte e do Sul foram conectados por uma faixa de terra chamada Istmo do Panamá. Ela se formou porque as placas tectônicas se moveram novamente. Alguma atividade vulcânica importante, há cerca de 25 milhões de anos, também contribuiu para esse processo. Os animais começaram a se mover entre a América do Norte e do Sul, e esse longo processo ficou conhecido na história como o Grande Intercâmbio Americano. Durante a Era do Gelo, enormes geleiras no norte cresceram e encolheram ao longo de dezenas de milhares de anos. Quando as geleiras estavam em seu tamanho máximo, elas retinham tanta água que os níveis do mar caíam, e as florestas provavelmente se transformavam em vastas planícies de grama. Assim, os animais tinham as condições perfeitas para atravessar. Os preguiças gigantes estavam entre os animais que subiram do sul da América do Sul até o Alasca. Uma espécie especial até vagava pelas tundras geladas ao lado de mamutes lanosos e caribus. Muitos predadores da América do Norte decidiram explorar o sul. Havia felinos como onças pardas, onças e tigres dente de sabre com seus dentes gigantes. Lobos, raposas, lontras, guaxinins e ursos também participaram da migração. O urso de cara curta podia ficar em pé com até 4 metros de altura e pesar tanto quanto um carro pequeno. A América do Sul também tinha alguns animais de aparência engraçada chamados sanus, ou ungulados nativos sul-americanos. Eram mamíferos com casco que evoluíram para todo tipo de forma estranha, enquanto a América do Sul estava isolada. Animais grandes da América do Norte, por exemplo, parentes de elefantes com presas estranhas, vieram para o sul e se tornaram algumas das maiores criaturas da região. Os ancestrais das lhamas de hoje se estabeleceram nas montanhas dos Andes e veados, antas e queixadas prosperaram nas florestas. Os animais continuaram se movendo de um continente para o outro por milhares de anos. Mas, com o fim da Era do Gelo, muitos dos animais maiores, como as preguiças gigantes, não conseguiram se adaptar e desapareceram. Parece que os animais da América do Norte eram melhores em se adaptar aos novos lares. Você pode encontrar tatus, porcos-espinhos e gambás da América do Sul na América do Norte. Mas muitos dos animais mais famosos da América do Sul, como onças, lhamas e ursos de óculos, deixaram a América do Norte há muito tempo. Os cientistas acreditam que os animais da América do Sul, após ficarem isolados por milhões de anos, tiveram mais dificuldade para lidar com novos desafios quando seus ecossistemas mudaram.